Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Rossato, aqui no nosso canal Roger Rossato Rebobinagens. Sejam bem-vindos. Hoje estamos para mais um vídeo aí no nosso canal. Hoje a gente vai estar falando de dois materiais diferentes que são usados para a rebobinagem de motores elétricos. Tanto lá na fábrica, quando é feito o motor, né, primeira vez, é fabricado, quanto na área do rebobinamento. A gente vai estar falando um pouco de cada material, fazendo a comparação entre eles aí no final e falando as vantagens e desvantagens de cada um, tá? Eu já peço para vocês que não são inscritos se inscrever no nosso canal aí, deixar o like e qualquer coisa deixa nos comentários ou compartilha aí com seus amigos aí. Então vamos lá. Então, pessoal, tanto na rebobinagem quanto na fabricação é utilizado o cobre e o alumínio para estar compondo ali o enrolamento do motor. A gente tem esse carretel maior aí, que é o alumínio, né? E o carretel menor aí, mais gordinho, que é o cobre, tá? Por muito tempo, pessoal, os motores vinham desde o princípio de fabricação com o cobre, tá? Aí, com o tempo, surgiu a alternativa de ser rebobinado com fio de alumínio. As fábricas começaram a adotar, usar o material, e hoje existem muitos motores que são fabricados com fio de alumínio, tá? Tá ganhando muito mercado, tem muitos motores aí hoje em torno de, já tá meio a meio mais ou menos, a fabricação dos motores aí, metade está sendo feito com cobre, metade com alumínio ou até mais em alumínio. O alumínio ele tá ganhando bastante prestígio pelas fábricas, tá? E a gente vai explicar o porquê que está acontecendo isso. Já vou adiantar que o alumínio e o cobre eles também são usados na rede de distribuição e transmissão de energia também, não só nos motores elétricos. E fabricação de componentes elétricos, várias coisas aí, conectores, placas eletrônicas, dissipadores, várias coisas. Hoje nós vamos falar especificamente do motor elétrico, tá? Então vamos começar a falar do motor elétrico. Então, galera, eu posso dizer com bastante propriedade que são dois excelentes materiais, tá? As redes de energia que utilizam alumínio é uma prova disso, né? Hoje, praticamente, quase todas as redes de distribuição e de transmissão de energia é usado o alumínio. E nos motores elétricos não é diferente, está sendo usado também, tá? As fábricas estão visando diminuir o custo de produção, por isso usa o alumínio, vou falar disso depois também, já. E só que existe uma diferença grande entre os dois materiais. São dois bons materiais, mas se comparar um com o outro, existe sim uma diferença muito grande em durabilidade, em eficiência, vários fatores que eu vou começar a falar agora. Eu vou começar a falar do alumínio, então. Começando a falar, então, do fio de alumínio, né? O fio de alumínio tem um esmalte diferente do cobre, geralmente é um esmalte marrom ou marrom escuro, amarelo, verde. Ele é um material diferente, o esmalte dele ali, né? O alumínio é um material que ganhou muito mercado, né? Ganhou muito prestígio pelas fábricas. Hoje é muito utilizado, pego muito motor original com fio de alumínio, principalmente motores jet pump, bomba d'água, né? Centrífugas, piscinas, compressores, também bitoneiras, motores de serra-fita, entre outros. Até motores premium com rendimento premium vem com fio de alumínio. Já vi muitos motores de fábrica com fio de alumínio. Mas os especiais são os de bomba d'água aí que de piscina, por exemplo, 95% hoje vem com fio de alumínio. Quase 100%. É muito raro se pegar hoje um motor original de fábrica com fio de cobre. A maioria, quase todos com fio de alumínio. E isso não é só falando de marcas como WEG e Nova. São todas, Hércules, Eberle, hoje todas estão vindo com o fio de alumínio. Começando a falar sobre as vantagens do alumínio em relação ao cobre, nós temos o baixo custo de produção, que é o mais prestigiado aí pela fábrica de rebobinadores. Para quem não sabe, o cobre ele é muito mais denso que o alumínio, existe uma diferença de densidade. O cobre, por exemplo, se você pegar 1.000 metros de cobre e 1.000 metros de alumínio, o cobre vai pesar bem mais, em torno de até 3 vezes o peso do alumínio.
ele tem uma condutividade melhor, o cobre, né? E isso faz com que o alumínio, por ele ter uma condutividade mais ruim, seja necessário ser engrossado ali uma bitola no motor em relação ao cobre. Se um motor fosse utilizar, por exemplo, um fio 20 de cobre, eu teria que fazer ele com fio de alumínio com fio 19. Teria que engrossar um pouquinho mais. Mesmo assim, nós vamos ter aí... o alumínio aí vai pegar de material em torno de metade do material do cobre, se eu estiver substituindo aí. Por exemplo, se eu ia gastar 1 kg de fio de cobre em um motor, eu vou estar gastando meio quilo de alumínio ou aí uns 400 gramas de alumínio ali, né? Porque eu vou ter um carretel mais leve, eu vou ter a mesma quantidade de metros de fio num carretel, porém eu tenho o alumínio pesando menos que o cobre, menos da metade do peso do cobre. Então, o alumínio ele tem essa economia aí, que é uma das maiores aí em relação ao cobre, que é o peso. Falando de valores, né? O cobre ele é bem mais caro. Você vai pagar em torno de 80 a 100 reais no quilo do fio, dependendo da bitola e região. O alumínio você encontra facilmente ele aí entre 45 e 60 reais o quilo. Então, existe tanto diferença em peso quanto diferença em valores. Ele é mais barato o alumínio. Então, por isso que as fábricas estão adotando muito fio de alumínio. Mesmo engrossando uma bitola, ele ainda é mais barato para ser comprado, né? E também ele é menos denso, ele pesa menos, então ele rende mais. E a outra vantagem que ele tem em relação ao cobre é a maleabilidade. Maleabilidade nada mais é do que ele é um material um pouco mais fácil de ser trabalhado, de ser modelado. Ele não tem tanta rigidez, ele é um pouco mais mole, você consegue modelar melhor ali, dar o acabamento, fechar as cabeças de bobina, levantar, bater, é um pouquinho mais fácil. Então ele acaba se sobressaindo em relação ao cobre nessa parte, porque ele é um pouco mais fácil de trabalhar. Pessoal, vamos então agora falar sobre as desvantagens do fio de alumínio. A primeira desvantagem é a solda. A solda do alumínio ela gera um ponto quente, porque ela nunca fica uma solda 100%. Sempre vai ficar um mau contato ali com o cobre, o alumínio e cobre junto não dá certo. Então sempre fica ali um ponto quente e com o tempo esse ponto quente faz com que o motor queime, né? Gere um curto ali e queime. A segunda desvantagem relacionada também com a solda é que a maioria dos casos tem que se usar a gota mágica, né? E para quem não conhece a gota mágica, ela é praticamente um ácido. E esse ácido, ele com o tempo corrói a emenda e faz girar curto também, aquecimento, ponto quente. Eu já notei isso até em motores que eu fiz, com o tempo voltaram, depois de um bom tempo. E daí eles tinham essa corrosão ali na parte da emenda. Então isso aí é uma desvantagem muito grande também, que existe na solda ali, quando se usa a gota mágica. A terceira desvantagem, para mim, que é uma das mais importantes, é a demanda de tempo para fazer o motor. Você vai estar gastando mais tempo para fazer esse motor com fio de alumínio, porque você tem que ter um cuidado maior com o esmalte do fio, né? Acaba demorando mais na colocação de bobinas. E você depois, na hora de soldar, não tem como soldar com o Foscopper, você tem que estar utilizando o estanho. E para utilizar o estanho ou terminais, e para um dos dois você tem que pegar e tem que raspar o fio. E quando você pega um motor que tem bastante pontas de fio, isso aí acaba te dando um atraso muito grande no serviço, né? Em relação ao cobre, por exemplo, você fazer uma solda com Foscopper ali vai ser muito mais rápido. Além do motor ser mais apertado para fazer. Geralmente os motores de alumínio são motores mais cheios, né? Então, se você estiver fazendo um motor que era original em alumínio em cobre, esse motor vai ser muito mais rápido de você fazer, porque você vai afinar uma bitola e vai ser mais rápido ali o serviço. Então o alumínio ele demanda mais tempo e mais cuidado do rebobinador. Isso faz com que te atrase muito, né, o serviço aí. Então é uma desvantagem para mim. A quarta desvantagem é a menor condutividade do alumínio. Ele é um material que tem mais resistência à passagem de corrente, menos condutividade,
consequentemente, que o cobre, e por isso que ele tem que ser engrossado uma bitola ali, né? Fazendo com que o motor fique mais apertado, e ele é um material que se aquece mais ali com a passagem de corrente. Ele tem uma resistência maior à passagem de corrente. Outra desvantagem, quinta desvantagem, é que o alumínio ele é um material muito sensível a condições adversas, tais como subtensão ou sobretensão de energia, oscilações sobrecargas e problemas mecânicos periódicos, que são aqueles determinados períodos curtos de tempo que ele sofre essa sobrecarga e ele não aguenta. Ele não é igual ao cobre, ele não consegue se recuperar tão rápido, ele aquece muito mais rápido e, consequentemente, queima porque é um material um pouco mais frágil. Sexta desvantagem é que o alumínio ele aquece mais rápido que o cobre. Ele, ao contrário do que muita gente fala que ele dissipa mais o calor, isso não é verdade. O cobre ele tem mais capacidade de dissipação, demora mais para aquecer. O alumínio ele aquece mais rápido. Eu já vi isso em motores que eu fiz em alumínio. Acontece um aquecimento muito mais rápido que no cobre, né? E o alumínio ele tem mais dificuldade de dissipar esse calor, ele demora mais para esfriar do que o cobre, tá? Então isso aí é uma desvantagem também que o alumínio possui. Próxima desvantagem, a sétima, é a tolerância zero que o alumínio tem sobre umidade. A umidade. Ele é um material que não pode molhar em hipótese alguma ou trabalhar em ambientes úmidos. Apesar de a gente ver muito em bomba d'água, motores com fio de alumínio, ele é um material que não suporta umidade de jeito nenhum, queima muito facilmente por conta disso. Apesar de nem cobre nem alumínio poder trabalhar em ambientes úmidos, muito exposto à umidade, o cobre sim, ele tem uma resistência um pouquinho maior que o alumínio. Em comparação com o alumínio, ele consegue suportar mais umidade. O alumínio não consegue suportar a umidade de forma alguma, ele queima mesmo muito rápido. Eu vejo muito isso em bombas de piscina, por exemplo, onde o alumínio, qualquer molhada que acontece, qualquer respingo que ele pega, ele já queima. No cobre já é um pouco mais difícil. A oitava desvantagem é a fragilidade do fio. O alumínio ele é um fio um pouco mais mole, um metal mais mole, e isso faz com que ele seja muito frágil, muito fácil de se romper por torção, por batidas ali, a hora de dar o acabamento. Então ele é um fio que ele se rompe muito fácil, tá? Tem que tomar muito cuidado e você fica limitado a certas bitolas de fio. Por exemplo, quando eu trabalhava com alumínio, eu não trabalhava com bitolas maiores ali, mais finas que 24 AWG, porque o alumínio, até 24 AWG eu trabalhava, porque o alumínio, essas bitolas mais finas se rompem muito mais fácil. Então é muito perigoso trabalhar com ele assim, e você tem que ter muito cuidado para não acabar rompendo o fio aí. E todo esse cuidado a mais vai te demandar mais tempo, então uma desvantagem muito grande também é essa questão do fio ser um pouco mais frágil. A nona desvantagem do alumínio é o baixo torque. O baixo torque ali na partida, principalmente motores com capacitor permanente. O alumínio ele tem um torque de partida muito baixo, uma capacidade de recuperação muito baixa, porque ele tem um torque baixo. Ele não é um material que tem um bom torque em comparação com o cobre. Fiz testes aí dos mesmos motores, tanto em alumínio quanto cobre, e o cobre se sobressaiu, teve um torque mais alto, uma partida mais rápida, mais bonita, e tudo isso aí tem que ser levado em consideração, porque a partida ali é um momento que exige muito do motor, e o alumínio ele deixa a desejar muito na questão de torque. A 10ª desvantagem do alumínio é ele não poder substituir o cobre na maioria dos motores. Alguns motores já vêm um pouco cheio em cobre, já vem apertado ali, um pouco apertado. E para você compensar a resistividade ali, a condutividade do cobre colocando alumínio, você tem que engrossar uma bitola de fio. E isso faz com que o fio não caiba na ranhura ali, nas ranhuras. Então é impossível você rebobinar esse motor com fio de alumínio. Além de você não ter um motor tão bom, né? Não ter uma durabilidade e uma resistência que você teria no cobre. Então o alumínio ele não substitui o cobre. O cobre substitui o alumínio, mas o alumínio não consegue substituir o cobre, tá, galera? E a última, 11ª desvantagem é
o baixo valor da sucata do alumínio. O alumínio, a sucata dele, comparado com o cobre, não vale praticamente nada. Ele é muito barata. A gente não tem a possibilidade de estar trocando essa sucata em fio novo. Não serve como base de troca. Então a sucata dele você acaba tendo que vender e o preço é muito baixo. Então é um material que não tem sucata. Motores que vêm com fio de alumínio tem uma sucata muito barata e não dá para fazer a base de troca pelo fio novo, não dá para bater grandes coisas no fio novo. É um valor muito baixo. Então, pessoal, a gente trouxe aqui as vantagens e desvantagens do fio de alumínio, né? Final, eu vou dizer o que eu acho, dar meu parecer final. E agora a gente vai falar do cobre, então. Pessoal, vou começar a falar as desvantagens do cobre, tá? Primeiro. E depois a gente fala das vantagens dele, então vamos lá. Bom, galera, eu vou começar falando sobre a primeira desvantagem do cobre, que é a mais considerada aí por todo mundo, é o custo mais elevado para rebobinar e para fabricar um motor. O cobre ele é um material mais nobre e tem suas vantagens, e com isso tem um custo mais elevado aí do que o alumínio. Eu mostrei ali no começo do vídeo, tá? Então ele é um material um pouco mais caro. Essa é uma desvantagem que ele tem em relação ao alumínio. E a segunda desvantagem do cobre é a rigidez do fio. Ele é um fio um pouco mais rígido, né? Então ali na hora de rebobinar acaba dando um pouquinho mais de trabalho para fazer o acabamento, mas nada tão ruim aí que não possa dar para trabalhar. Dá para trabalhar tranquilamente com ele também. Mas em comparação com o alumínio, sim, ele é um pouco mais rígido. Então, pessoal, vamos começar a falar aí sobre as vantagens do cobre em relação ao alumínio, né? A primeira vantagem que temos é a alta capacidade de condução. O cobre tem mais condutividade que o alumínio, menos resistência à passagem de corrente. Isso faz com que a corrente circule mais, flua melhor ali sobre o material. Então, consequentemente, vamos ter menos consumo, menos perca de energia e uma fluidez melhor, gera menos aquecimento no motor, efeito Joule, perca aí de energia. A segunda vantagem do cobre vai ser a agilidade no serviço na hora de rebobinar. O motor feito em cobre ele é mais rápido para colocar as bobinas, requer menos cuidado, porém tem que ter sim o cuidado devido, né? Na hora de soldar, se você solda com Foscooper como eu, ele é mais rápido, você não precisa ficar raspando o fio. Além de quando o motor ele é em alumínio e passamos ele para o cobre, o motor a gente afinou a bitola, faz em cobre com a bitola mais fina, fica mais rápido para fazer porque o motor fica mais folgado, então tem uma agilidade muito grande no serviço. A terceira vantagem vai ser a solda do cobre ali, que vai ter menos chance de dar ponto quente, porque cobre com cobre dá uma união boa, sendo soldado certinho com estanho, se você quiser raspar o fio, soldar com estanho, até com terminais, ou com Foscooper sem precisar raspar o fio, os fios ali, né, da saída dos cabos, vai ficar uma solda muito boa. Fazendo a isolação certinha dela ali com espaguete, vai ficar excelente e não vai ter perigo nenhum de ponto quente. A quarta vantagem é a possibilidade de você não precisar raspar os fios de cobre aí para estar fazendo a solda. Se você tiver um maçarico ali, óxido GLP ou óxido acetileno e as varetas de Foscooper, você consegue tirar o esmalte do fio com o próprio fogo, a própria chama ali, e derreter o material ali, o Foscooper, e fazer uma união perfeita. Outra vantagem que o cobre tem, que é a quinta, é a melhor dissipação de calor, e ele também tem uma resistência maior ao calor. Ele consegue suportar mais temperatura, ambientes mais quentes, e ele consegue fazer uma dissipação mais rápida desse calor quando ele é desligado e com a ventilação. Então o cobre ele suporta mais temperatura e ele consegue dissipar de maneira mais fácil do que o alumínio. A sexta vantagem pode ser uma vantagem para alguns e desvantagem para outros. Eu citei como desvantagem ali no começo, falando do cobre, mas para mim é uma vantagem que é a maior rigidez que o fio tem em relação ao alumínio. Essa rigidez, ela é uma resistência do material, ele é mais duro, isso faz com que a gente possa trabalhar mais tranquilamente com ele, sem risco dele se romper. Isso aí para mim é uma vantagem, tá? Para alguns pode ser desvantagem, como eu disse, mas para outros
como eu, é uma vantagem, tá? A sétima vantagem vai ser o alto torque do motor. O motor em alumínio tem um torque muito baixo, em cobre tem um torque muito bom, uma partida boa, tanto em motores capacitor de partida quanto permanente. O motor tem uma partida mais forte, capacidade de recuperação mais rápida, e isso é muito importante no motor elétrico. A oitava vantagem vai ser a maior resistência a condições adversas. O cobre, diferente do alumínio, consegue suportar mais oscilações de energia, seja por subtensão ou sobretensão, e os problemas mecânicos e sobrecargas aí que acontecem periodicamente por um curto espaço de tempo. Ele suporta mais que o alumínio, ele tende a suportar mais e a durar mais por isso. A nona vantagem vai ser a maior resistência à umidade. O cobre ele suporta mais umidade, ele consegue trabalhar um pouquinho mais ali em ambientes úmidos, consegue ser um pouco mais exposto à umidade. É claro que não pode, tá? Eu não recomendo o motor ficar molhando. O cobre ele vai queimar também, porém o alumínio ele queima com mais facilidade, o cobre ele vai suportar mais. Se eu comparar um material com o outro, alumínio com o cobre vai se sobressair, ele não vai queimar tão facilmente quanto o alumínio. O alumínio é tolerância zero mesmo, já o cobre consegue trabalhar aí, dependendo da umidade, ele consegue trabalhar tranquilamente. Mas eu não recomendo o motor em cobre também ficar exposto, ele vai também dar problema com o tempo. A décima vantagem vai ser a sucata do cobre. A sucata do cobre, ao contrário do alumínio, tem um alto valor, um valor muito bom, e a gente consegue estar vendendo por um preço bom, então, e tanto vendendo para sanar custos aí das oficinas, comprar material, quanto tá fazendo a troca dela, por exemplo, trocar 1 kg de sucata por 1 kg de fio novo com o fornecedor, e nessa troca a gente paga a diferença ali, a gente consegue às vezes abater até 50% aí do valor integral do cobre com a sucata, dando a sucata como base de troca. E isso é muito bom para a gente que trabalha com motor elétrico. Pessoal, então mostrei aí para vocês as vantagens e desvantagens de cada um. Vou dar a minha opinião agora. A minha opinião é uma opinião óbvia, né? Para mim, o cobre ele é muito superior ao alumínio. Eu quero falar para vocês que eu já trabalhei com alumínio, tá? Trabalhei acho que mais de 3 anos com material e não tenho, assim, não tive muito problema. Mas o motor, quando ele é feito no alumínio, ele perde muita qualidade. O motor em cobre, ele consegue oferecer uma qualidade maior, uma durabilidade maior, enfim. Você vai ter um motor muito mais preparado para condições adversas, trabalhando de maneira muito mais eficiente, tá? E muita durabilidade. Seu serviço vai ser um serviço com mais qualidade, tá? Eu sei que muita gente preza o valor, o custo, né? A lucratividade, porém você tem que agregar isso no seu trabalho. Ou se você oferece um serviço de mais qualidade, você tem total direito de cobrar mais por isso. Fiz esse vídeo para mostrar as diferenças para vocês, para falar o porquê que eu uso o cobre hoje, eu parei de usar o alumínio. O intuito do vídeo não é criticar o material, tá? Não critico quem trabalha com material, o alumínio, no caso, né? Porém, se a gente comparar os dois materiais, são dois bons materiais que são usados hoje no motor elétrico. Mas existe uma diferença muito grande entre eles, se a gente comparar um com o outro, tá? E é isso que eu tentei mostrar para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixe no comentário, deixe o like. Dê a opinião de vocês, qual que vocês acham melhor, se é o alumínio, se é o cobre. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa as notificações. Eu vou ficar por aqui. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!